Mateus, capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado vezes em conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam o corretivo. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Então, meus queridos, depois dessa passagem, desse texto, eu convido a todos aqueles que quiserem e puderem a fechar os nossos olhos e vamos imaginar a figura de Jesus aqui entre nós, os seus braços abertos, com o seu olhar manso, mas extremamente profundo, nos convidando a participar dessa grande construção que é o nosso planeta Terra, a participar dessa caminhada junto com Jesus, onde nos tornaremos pessoas melhores, onde conviveremos em paz com todos aqueles que nos rodeiam, apesar das nossas diferenças, onde teremos paz no nosso coração, na certeza de que estamos usando todo o nosso potencial de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a manhã de hoje seja coroada de luz, de fraternidade, de tranquilidade nos nossos corações, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos, na certeza de que nunca estamos sós, estamos sempre amparados por Deus nosso Pai, através da espiritualidade amiga, que prepara essa casa com muito carinho para receber cada um de vocês. Que a espiritualidade amiga
intua o nosso irmão Marlon, para que ele nos ajude a compreender essa passagem difícil que é do Evangelho, de amar os nossos inimigos. E assim é com muita alegria nos nossos corações que recebemos a cada um de vocês aqui, encarnados e desencarnados. E pedimos a bênção para iniciar os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E agora eu vou passar a palavra então para o nosso irmão Marlon. Obrigado, André. Bom dia a todos. Jesus nos abençoe, nos abrace, nos dê um beijo gostoso na testa, porque o dia hoje promete ser muito bom, maravilhoso. Vamos falar então sobre os nossos inimigos. É engraçado falar de inimigo, né? Fica assim, mas eu não tenho inimigo. Eu sou um homem tão bom, tão de paz, né? Eu faço tudo o que eu posso para poder ajudar os outros. O que o outro faz por mim, eu tento melhorar. Tá, ok. Somos sim, porque nós estamos numa senda de evolução, estamos no caminho para poder crescermos. Mas e antes disso, tanto que o tema hoje são os nossos inimigos desencarnados. Porque se a gente olhar para os nossos momentos atuais, na nossa encarnação, a gente parar para pensar assim: eu tenho inimigo? Será que o meu vizinho, por exemplo, é meu inimigo? Será que ele não gosta de mim? Será que eu tenho algum problema sério com o meu vizinho? Ou com o meu colega de trabalho? Não importa quem seja, né? Quem são meus inimigos? Afinal de contas, quem são os meus inimigos? Outra pergunta: como é que eu faço os meus inimigos? Como é que eles surgem na minha vida? Bom, primeiro, nós somos espíritos em fase de evolução. Essa não é a primeira e nem será a nossa última encarnação. E nas nossas encarnações, nós nos relacionamos com as pessoas, nós convivemos com as pessoas, sejam elas aquelas que estão dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na escola, na rua, a sociedade em geral. E por conta dessas nossas relações, nós eventualmente machucamos alguém, fazemos alguém sofrer, fazemos alguém sentir alguma dor. Nós criticamos as pessoas, nós somos às vezes maledicentes. Por quê? Porque nós somos orgulhosos ainda, nós somos ainda vaidosos, egoístas. As coisas que estão ao redor eu quero para mim, eu sou melhor do que o outro, eu me acho muito mais bonito, muito mais inteligente, muito mais capaz que o outro, e o outro acha a mesma coisa de si, em desfavor de mim. Esse é o mundo mais ou menos com o qual nós vivemos durante milênios. E nessa jornada, quando nós ofendemos alguém, pelo fato de nós sermos orgulhosos, aquela ofensa coloca dentro de nós uma dor, um incômodo, uma mágoa, uma predisposição às vezes até para a vingança. E quando nós nos relacionamos de uma forma dolorida com o outro, com o próximo, que ele me fez sofrer, muitas vezes pelo nosso padrão evolutivo, eu também quero fazer ele sofrer. Como é que o cara me machuca e eu vou deixar passar por isso mesmo? Eu sou orgulhoso sim, eu vou descontar, eu vou me vingar. E aí nós criamos as relações que nós podemos chamar de inimizades, que pode começar com uma coisa muito pequena, mas ela pode evoluir. E nessa evolução, nós criamos grandes inimigos. Acontece que quando nós desencarnamos, saímos do corpo físico, vamos para o mundo espiritual, aquele desamor que nós criamos com aquele espírito, ele não morre quando a gente morre. Muito pelo contrário, às vezes ele pode até se expandir, ficar maior. Porque quando nós entramos no mundo dos espíritos, nós abrimos o nosso leque espiritual e vemos os nossos passados, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E muito desse grupo de pessoas
que estavam comigo em vidas anteriores, que me machucaram, traz de volta essas angústias que me fizeram sofrer. Falei, mas por que eu estou sofrendo e ele não? Eu vou fazer essa pessoa sofrer também. E aí nós buscamos, de alguma forma, maltratar aquela pessoa. Quando nós estamos encarnados e o nosso inimigo está desencarnado, nós estamos aqui num processo, digamos assim, meio de desequilíbrio, né? Porque ele está nos vendo, acompanha o que nós estamos fazendo, sente o que nós sentimos, mas nós não sabemos o que está acontecendo, nós não sabemos quem é. Imaginem, por exemplo, eu vou citar uma coisa aqui, alguém que por acaso já acordou com dor de cabeça muito forte, já, né? Pode não ter dormido direito à noite. Por que será que a gente não dorme direito à noite? Uma das razões, óbvio que existem inúmeras, que quando nós dormimos, nós saímos do corpo. Ao sair do corpo, o espírito se encontra no plano espiritual com aquelas pessoas encarnadas ou desencarnadas com as quais nós nos relacionamos. Algumas vezes nós encontramos com pessoas que nós amamos. Minha mãe que já faleceu, meu avô, meu irmão que está encarnado, mas eu me encontro com ele no plano espiritual para poder nós identificarmos as nossas relações e fazermos alguma coisa. Inclusive nós fazemos muitos projetos quando nós estamos dormindo. Vocês já perceberam isso? Tanto que às vezes, se eu dormir com algum problema, eu posso acordar com a solução. Se você pedir a Deus, gente, eu preciso resolver isso, a gente dorme. No plano espiritual a gente encontra alguém que vai nos auxiliar, um companheiro, o nosso anjo da guarda, alguém que sabe um pouco mais que a gente, e na conversa, no projeto dessa relação, nós acordamos com a solução. Mas outras vezes nós nos encontramos com aqueles companheiros que no passado foram nossos amigos, abre aspas, nossos algozes, ou nós somos algozes deles, e aí nós sofremos com esse encontro, porque há a perseguição de um lado para o outro. E quando nós acordamos, aquela energia com a qual nós nos relacionamos no campo perispiritual, no campo espiritual, nós acordamos com ela. Então nós acordamos mal. Nossa, eu tive uma noite tão ruim, tão desagradável, acordei com dor de cabeça, não dormi direito, estou com o corpo doendo. Pode ser, é uma questão. Por quê? Porque nós temos no campo espiritual alguém que está nos perseguindo. Mas ele está nos perseguindo por quê? Porque ele acha que está justificando nessa perseguição o mal que ele recebeu de nós. Nós somos alguém ruim para ele. E como ele ainda não está no processo de crescimento para poder entender o que significa o perdão, assim como muitos de nós buscamos então maltratar aquela pessoa que nos maltratou. Então esses são os nossos inimigos. Só que acontece o seguinte: quando eu estou encarnado, muito dessas questões relacionadas aos meus inimigos podem me afetar no meu campo, não só físico, mas no meu campo espiritual. Nós podemos chamar isso de obsessão. O que é uma obsessão, por exemplo? Obsessão é a influência maléfica de um espírito sobre outro espírito. Existe obsessão de encarnado para encarnado, inclusive. O ciúme que o marido tem da mulher é uma obsessão terrível. Mas a grande maioria das obsessões é de um espírito desencarnado para um espírito encarnado, que somos nós. E essas obsessões, elas estão relacionadas com o desamor que nós causamos a alguém, e ele no plano espiritual está me perseguindo. E ele me causa esta relação de sofrimento enquanto eu estou encarnado. Porque um espírito que me ama, ele não vai me causar nenhum mal, ele não vai me perseguir, ele não vai me maltratar, ele não vai causar em mim nenhuma dor, porque ele me ama. Mas aquele que não me ama, ele procura me machucar. Inclusive tem histórias de que espíritos procuraram durante séculos aquele eu ia falar desamor, mas sério, desafeto, perfeito, desafeto, né? E quando ele conseguiu encontrar, ele estava encarnado e sofreu um processo obsessivo gravíssimo, às vezes causando até a loucura, porque a loucura é um processo obsessivo extremamente grave,
chegando à possessão, e ele toma conta do nosso campo perispirítico de tal forma que nós podemos chegar a um processo físico de loucura. Esses são os nossos inimigos, que estão desencarnados. Primeiro, como é que nós percebemos isso? A nossa grande ignorância. Ignorância do quê? A ignorância de que nós não vivemos apenas uma vida e que nessa nossa relação com o próximo ela vai se estender por toda a eternidade. Toda. Nós somos filhos do mesmo Pai, então nós somos todos irmãos. Se hoje nós estamos juntos, amanhã nós poderemos estar também juntos. De tal forma e que a minha relação com o próximo, ela tem que ser harmoniosa. Se essa relação é desarmoniosa, eu sofro e ele também sofre. E nesse sofrimento nós podemos levar adiante por várias encarnações. Eu vou contar um caso aqui. Posso contar um caso? Posso, né? Eu gosto de contar muito caso porque para poder justificar um pouco o que os espíritos nos falam. Eu me recordo de um caso de um grupo, uma dupla de espíritos. Isso já tem, eles ficaram séculos brigando um com o outro. Um nascia, o outro acompanhava e fazia uma obsessão terrível nele. Aí se desencarnava, o outro nascia e ficava esse processo o tempo inteiro. Um belo dia, Deus falou assim: vocês vão nascer como irmãos. Nasceram, encontraram um casal que falou assim: nós vamos aceitar esses dois porque eles precisam se reconciliar. E nasceram como irmãos. Imaginem, inconscientemente, eles não sabiam que eram, abre aspas, inimigos. Imaginem como é que era a energia dos dois dentro de casa. Era uma confusão que vocês não têm ideia. Por isso que às vezes ele fala assim: gente, mas eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, foram criados iguais, mas que de coisa louca, não se entendem. Um briga com o outro o tempo inteiro. No final das contas, um acabou matando o outro. Voltaram numa outra vida, reencarnaram, e Deus falou assim: vocês vão ter que se entender, vocês vão voltar juntos como irmãos de novo. O que morreu da outra vez matou o que estava dessa vez. Mas não é possível, a gente tem que dar um jeito nisso. O que a espiritualidade fez? Alguém tem ideia? Fala. Exatamente. Eles nasceram tão juntinhos, mas tão juntinhos que nasceram grudados um no outro. Impressionante. Assim, o desamor deles fizeram com que eles nascerem juntos, e um precisava necessariamente do outro para que ele pudesse sobreviver. Já imaginou? Um para poder trocar de roupa, o outro tinha que ajudar. Um para poder comer, o outro tinha que auxiliar. Se um queria ir no banheiro, o outro tinha que ir junto. Gente, olha que maravilha! Deus é bom demais, né, Inês? Sempre resolve uma forma de fazer com que a nossa vida seja maravilhosa. Às vezes não. E eles aprenderam, através desta relação, a se entenderem. Se amaram? Não. Mas aprenderam a conviver um com o outro. Não deixaram aquela dor para trás? Deixaram, com um pouquinho mais de dificuldade. Mas passaram, e com o tempo, eles aprenderam a viver um com o outro. O que acontece efetivamente é que, quando nós precisamos nos relacionar com alguém, é necessário que a gente tenha duas coisas: entender que o outro é exatamente igual a mim. O outro sofre, o outro chora, o outro ama, o outro critica, assim como eu faço. Por que é que eu tenho então de fazer com ele aquilo que eu não quero que façam para mim? Não foi Jesus que falou isso? Fazer ao próximo aquilo que queira que o próximo faça a você. Mas o nosso orgulho ainda está muito grande para poder fazer isso. Eu quero tomar conta de tudo, eu quero resolver tudo, mas o outro também quer. Então nós precisamos mudar um pouco esse pensamento, essa nossa energia na nossa relação com o próximo. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, com bom proceder. Quando nós estamos juntos com alguém ao meu redor, eu o aceito como ele é. Nós fazemos isso? Normalmente não, né?
Normalmente nós não fazemos. Mas assim, se eu pensar que eu quero que ele me trate da melhor forma possível, se eu fizer isso por ele, ele vai fazer por mim? Olha só, até o egoísmo relacionado ao amor funciona. Eu quero que ele cuide de mim, então para isso eu preciso cuidar dele. Então a minha vontade de ser melhor, de que ele me trate melhor, acontece quando eu trato ele melhor. Funciona? E como funciona? Imagine vocês no trânsito, alguém chega, passa direto por vocês. Se nós buzinarmos e formos atrás daquela pessoa, o que vai acontecer? A confusão está feita. Mas se ele passa por nós cantando pneu, buzina, a gente só fala assim: vai com Deus, meu irmão. Vocês acham que ele vai voltar? Não vai, né? Fala: pô, esse cara não quer briga, eu vou encontrar outro, e vai embora. Se nós fizermos a nossa parte, eu lhes garanto que se ele não fizer a parte dele, nós estamos tranquilos, porque nós não estamos cutucando a onça com vara curta. Então todo procedimento de amor começa de nossa parte. Eu não preciso, não devo e não vou esperar pelo outro. Mas isso é difícil, não é? Olha só que interessante. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. E essa mensagem que a Andréia leu, eu achei ela impressionante. Por quê? Porque os nossos inimigos são os nossos melhores amigos. Emmanuel é louco, não é? Emmanuel é completamente pirado. Os nossos inimigos são os nossos melhores amigos. São eles efetivamente que dizem: Marlon, você não vale um centavo. Furado. E é verdade. Eu tenho um amigo impressionante. Ele fala com os espíritos como está conversando com a gente. Ele chega assim do nosso lado e vê exatamente o que está acontecendo. Fala: olha, isso. Quantas vezes eu xinguei esse cara? Eu falei: você está louco? Eu falei: não, é verdade. Mas hoje, isso tem muitos anos, refleti e falei: esse cara tem razão, ele está certo. Eu sou orgulhoso. Ele me chamava de orgulhoso. Eu sou orgulhoso, porque aquele que está comigo no dia a dia não fala: Marlon, você é um cara muito legal. Não, eu não sou um cara legal. Você precisa melhorar. O outro fala assim: cara, você é tão bom que olha todo mundo. Não, eu preciso sim. Então os nossos inimigos, aqueles que nos chamam a atenção, que nos criticam, quando nós chegamos a um processo do início da maturidade, a gente entende que é exatamente isso que nós precisamos. Porque quem nos ama de verdade, olha para a gente e fala assim: você está errado, você precisa mudar, a forma como você agiu não está correta, não está justa. Lembra que você fez isso com fulano? Vai lá e pede desculpa. Não vou nada. Vai lá e pede desculpa. Não vou. Se você não for, te dá uma peia. Fui lá. Por quê? Porque essas pessoas que olham para a gente e dizem: você precisa mudar, são os nossos inimigos, porque eles nos colocam à prova, eles nos mostram exatamente o que nós somos. Porque aquelas pessoas que gostam da gente, tá ótimo, do jeito que a gente está tudo muito bem. Então a gente precisa sim, e eu achei interessantíssima essa mensagem, lembrar que nossos inimigos são os nossos melhores amigos. E para que nós possamos inverter isso, tem lá, eu não me lembro aqui qual é a pergunta exatamente do Espírito, que fala sobre a caridade, né? Você lembra do BIP? Benevolência, indulgência e perdão? É só isso que a gente precisa. Como é que a gente vai diminuir as nossas relações de aflição, de dor com as pessoas que estão com a gente? Como é que eu vou diminuir a inimizade daqueles que estão desencarnados para poder pararem de me perturbar a vida? Benevolência, indulgência e perdão. Ser benevolente com o próximo. Por quê? Porque ele também erra. Indulgente. Aquele que está comigo também está crescendo. Ele sofre, assim como eu sofro. E perdoar. Porque eu também erro. E quando eu erro, eu quero que alguém me perdoe. Por que eu não vou perdoar? Esse é o começo. Então esse é o início do processo de nós diminuirmos as nossas relações de inimizade. E podemos começar em casa. Quando hoje
nós avaliarmos, eu tenho um problema com alguém, possivelmente nós temos. Então vou começar agora. Reconciliai com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho com ele. Porque quando vocês dois se separarem, vai ser mais difícil vocês dois se entenderem. Aí nós podemos começar aquela história que eu falei, do processo obsessivo, né? Eu encarno, ele está desencarnado, ele vem me obsidiar, e quando ele encarna, eu desencarno, eu vou obsidiar ele. A gente não acaba com isso nunca. Então a gente tem que amar os nossos inimigos, que é restabelecer a paz em nossos corações. Essa reconciliação é necessária porque eu vou estar convivendo com ele numa outra encarnação, convivendo. E sabe Deus por quantas encarnações ainda? Quem de nós aqui, pode levantar a mão, tá? Vou fazer uma pergunta, não quer ser feliz? Ninguém? Não? Então todo mundo quer ser feliz, né? Qual que é o caminho da felicidade? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós amamos a Deus? A gente acha que sim, né? Mas nós amamos ao próximo? A gente também acha que sim. E a gente se ama? A gente também acha que sim. Então olha só, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, pode ser o Renato, como a si mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o Renato? E se eu não amo o Renato, como é que eu vou amar a Deus? E eu só provo que eu amo a Deus se eu amar o Renato. Mas para poder amar o Renato, eu tenho que amar a mim. E como é que eu me amo? Como? Como é que eu me amo? Quem pode me dar uma ideia de como é que eu me amo? Aceitando eu como eu sou. E melhorando. Melhorando cada dia mais. Melhorando. Entendendo que eu sou um espírito em fase de crescimento e que as minhas dores são passageiras, que as minhas aflições são passageiras, e que a dor que eu estou passando hoje é reflexo daquilo que eu causei para mim mesmo no passado. Ah, mas eu estou sofrendo tanto. Paciência, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Paciência. Ah, você quer parar de sofrer? Ama. O Chico sofria pra caramba, né? O Chico sofria, mas ele reclamava? Para mim não. Eu acho que ele não reclamava de... Bom, ele reclamou uma vez, né? Mas o Emmanuel chamou a atenção dele e ele parou. Não tem jeito. Agora imaginem, gente, assim, tem um anjo da guarda como o Emmanuel o tempo inteiro do seu lado, né? Esse sim é um amigo legal. Esse é amigo legal. Ele não é nosso inimigo não, ele é amigo legal, porque ele te chama a atenção o tempo inteiro, porque ele te ama. Quando nós realmente nos amamos, nós entendemos que nós estamos no processo de crescimento e que a dor faz parte da minha existência. Sofrer é outra coisa. Eu passo pela dor, mas não preciso passar pelo sofrimento. E o sofrimento ele só acontece se eu deixar que aconteça. Então, quando eu aceito isso, eu me transformo numa pessoa mais feliz. E se eu sou feliz, eu estou cuidando de mim. E eu estou me amando. Então eu posso amar o Renato. Posso, Renato? Então eu posso amar o Renato. E amando o Renato, eu posso amar qualquer outro. Qualquer um. E nessa minha relação, eu estou mostrando, Deus, eu estou amando você através das suas criaturas, seus filhos, meus irmãos. E aí nós começamos a agir como Jesus pediu: amai os vossos inimigos. E amar os nossos inimigos não é chegar até eles, olha aqui, eu sei que me faz muito mal, mas posso dar um abraço? Talvez ele nem queira, né? Mas olha, eu entendo que você está sofrendo por conta que eu fiz. Pode até ser que você não me perdoe agora, mas eu vou evitar de fazer outra coisa ruim para você. Eu vou evitar, vou fazer o máximo possível. E a gente consegue. Porque nós somos donos da nossa vontade. E essa nossa vontade é capaz de mudar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Se eu decidir que vou sim cuidar do próximo, eu vou facilitar a vida dele da melhor forma possível. E isso vai trazer para mim um benefício enorme.
Porque a partir do momento em que eu não brigo com ele, eu não vou dar oportunidade de ele brigar comigo. É aquela história, se um não quer, dois não brigam. Não sei se já contaram para vocês aqui a história do copo d'água em casa, né? O marido todo dia chegava em casa reclamando, esculhambando, falava, nossa senhora, a mulher já não aguentava mais. Eu vou inverter um pouquinho aqui, né? Aí ela foi na paróquia lá com o padre, e o padre falou: minha filha, tem uma água mágica aqui, eu vou te colocar numa garrafa, você leva para casa. Quando o seu marido chegar em casa, hora que você vai receber no portão. Olha que coisa linda, né? A esposa recebe o marido no portão, que nem aquela música do Roberto Carlos, né? Só que não era a esposa. Vai receber no portão com um copo d'água. E fala: meu marido querido, põe essa água na boca e não engula por 5 minutos. Ele botava água na boca e ficava. E entrava, né? E os dois entravam juntos. E ele ficava com água na boca. E não bebia. E ficava com água na boca. E ela conversando, arrumando a casa. Daqui a pouco ele esquecia, ia para o banheiro, tomava um banho e voltava. Caramba, ele não reclamou. Gente, que água maravilhosa. Fez isso durante 1 mês. Acabou a água, no mês seguinte não tinha mais água. E o que aconteceu? Não precisou mais. Falar nisso, né? Se vocês quiserem, essa aguinha de vocês pode ajudar também. Por quê? Quando nós nos colocamos à disposição de não reclamar, nesse caso aqui foi um pouquinho, a esposa ajudou, né? Toda esposa é maravilhosa. Como ajuda os maridos, a gente não entende como, né? Mas sem elas, a gente não existiria. Quando a gente para de reclamar uma vez, a gente se acostuma. E nessa relação que eu tenho com o próximo, vai ficando muito melhor. Porque se eu não reclamo, ele não critica. Se ele não critica, eu não acho ruim. E nós quebramos esse vício. E esse vício vai trazer para nós a reconciliação. Quantos casais... Eu conheci um casal, era impressionante. Eles se separaram por causa da pasta de dente. Sério. Não sei como são vocês, né? Ele espremia a pasta de dente de trás para frente, assim, né? Ela não, ela pegava a pasta de dente e fazia assim, para poder sair. Toda vez que ele via aquilo, ele falava: mas não é assim que faz, é daqui para lá. Eu faço desse jeito. Eu faço desse jeito. Por causa de uma pasta de dente, eles se separaram. Com o tempo, a gente descobriu que não foi só a pasta de dente, que era uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha acolá. E por conta disso, eles se desentendiam. Por que não aceitava que fazia de um jeito e eu aceitava que fazia de outro? Né? Simples assim, né? Cada um de nós tem uma forma. É só aceitar que nós podemos ser diferentes e convivemos num mundo diferente. Eu conheci um casal, eles viveram juntos quase 60 anos. E eles adoravam comer frango. Só que ela comia o peito e ele comia a coxa. 60 anos depois, eles bem velhinhos, ele virou para ela e falou assim: meu amor, eu posso hoje comer o peito? Aí ela: pode, se você deixar eu comer a coxa. Aí ele falou: você gosta de coxa? Eu sempre gostei de coxa. E por que você não pedia? Porque eu pensei que você gostava da coxa, eu dava ela para você e eu ficava com o peito. Olha só, conviveram 60 anos, um entregando o que o outro pensava que gostava, e que harmonia. Evidentemente que faltou um pouquinho de diálogo aí, né? Foram conversar com 60 anos de casamento. Mas quando eu me dedico ao outro, esse amor que eu entrego para o outro, o cuidado que eu dou para o outro, a nossa relação ela é quase que plena, de satisfação, de alegria, de entrega, e conviveram maravilhosamente bem. Quem sabe na próxima encarnação ele fala assim: não, agora eu vou comer a coxa, você come. Perfeito, já se entenderam. Por quê? Porque eu me preocupo com o próximo. E quando isso acontece, eu não causo dano para ninguém. E eu vou ter inimigos se eu cuido de alguém? Não, só vou ter amigos. Porque essas pessoas vão estar cuidando de mim. Vão estar cuidando de mim, assim como eu cuido delas. Mas se for ao contrário, nós vamos passar encarnações e encarnações brigando e discutindo. Como é que nós resolvemos então essa questão? Ajudando o inimigo.
a gente ajuda o inimigo. Nós temos uma briga danada lá no Oriente, né? Aquela faixa de Gaza lá, na Ucrânia, e a gente olha para nós aqui no Brasil. Aquela questão lá é uma questão muito, muito, muito antiga. Não vamos nem entrar no detalhe. Mas por que é que eles não conseguem se entender? Lá é uma coisa macro, mas nós temos as coisas mínimas, por conta de não se conversarem. Para que eu possa aceitar o que o outro precisa, eu tenho que entender o que ele precisa. Os nossos pensamentos, eles são energia. E essa energia, ela traz para perto de mim espíritos que estão sintonizados com essa minha energia. Quando eu entro no processo de desarmonia, o meu pensamento desarmonioso, eu trago para perto de mim espíritos desarmoniosos, que vão me auxiliar no processo de desarmonia com aqueles que convivem comigo. Quando é o contrário, por exemplo, quando eu estou harmonioso e eu quero manter harmonia, eu mantenho meu pensamento equilibrado. Como é que eu mantenho meu pensamento equilibrado? Não é fácil, né? Não é fácil. Uma das características essenciais para o pensamento equilibrado é a oração. Se eu sinto que em algum momento eu estou começando a ter um problema com alguém me incomodou, me perturbou lá no trabalho, não é o seu caso, eu sei que todo mundo te ama no trabalho, mas lá no meu, por exemplo, lá no trabalho alguém mexeu comigo, em vez de eu criticar, eu paro e vou fazer uma oração. Pedir a Deus que naquele momento ele pode estar certo, eu posso estar errado, mas então vou aceitar. Jesus, me ajude a passar por esse momento. A oração é um movimento fortíssimo para equilibrar as nossas emoções. E emoções equilibradas não nos desajustam. Então eu não brigo com o outro, eu não critico o outro, porque eu estou com o meu pensamento equilibrado, a minha energia equilibrada, a minha emoção equilibrada, através da oração, através da prece. Ou então, está difícil fazer uma prece. Silêncio, porque o silêncio nos ajuda enormemente. Se eu ficar em silêncio, lembra o copo lá? Se for preciso, a gente leva a garrafa d'água, né? Fica do nosso lado. Porque o silêncio nos ajuda enormemente. Se eu não retruco o que o outro está falando, eu já começo a quebrar o processo de desarmonia. Então nós temos algumas técnicas para poder evitar essa desarmonia, que a desarmonia, por menor que ela seja, ela pode chegar a um processo grande e até nos trazer os inimigos. E essa energia, ela projetada, nos traz aos nossos amigos obsessores. E esses amigos obsessores fazem com que essa bola continue. Mas tem o seguinte, deixa eu ver aqui uma pergunta que foi passada pelos espíritos. Só um minutinho. O que é? Como devemos agir para evitar que malquerenças e inimizades perdurem depois da morte? Amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem e querer bem a todos. Porque quando nós estamos desencarnados, nós achamos fácil aquele que está encarnado. Muitas vezes nós o chamamos. Nós chamamos o nosso inimigo. Nós chamamos. E ele vem doido para poder nos pegar. E como é que acontece para poder parar de alimentar isso? Amando. Qualquer pergunta que nós fizermos, nós vamos chegar à mesma resposta. Amor, amar, cuidar do próximo, tratar com carinho, com afeto, com respeito, com honestidade, com sinceridade, com parcimônia. E nós vamos evitar que esses processos se acumulem. Mas existe uma coisa chamada inimigo da sociedade. Já ouviram falar disso? Os inimigos da sociedade são espíritos, ou um espírito, ou um grupo de espíritos, que eles são inimigos de um processo evolutivo dentro da sociedade.
Eu vou contar para vocês um caso aqui, mas por favor, vocês não espalhem. Não contem para ninguém. Porque foi mais ou menos um mês o STF estava julgando a legalidade do aborto no Brasil. Vocês lembram disso? Pois é. Numa quinta-feira, antes do voto da presidente do STF, acho que era a presidente, a gente diz que era da presidente, a Carmen Lúcia, o presidente da FEB, o Godinho, esteve lá para conversar com ela sobre como nós espíritas pensamos sobre o aborto. Ele levou todo o material, mostrou para ela como é que funciona o mundo espiritual, qual é a relação do aborto com a vida, a perseguição do mundo. Ela falou assim: gente, isso é maravilhoso, vocês têm toda a razão, eu vou apoiar vocês. Maravilha. Isso foi na quinta-feira de manhã. Quinta-feira à noite, ela deu o voto dela, absolutamente contrário ao que ela havia acertado com o Godinho. E a gente começou a ficar pensando assim: caramba, o que aconteceu? Por que isso? Nós descobrimos, nós não, né? Perdão. Durante a noite, enquanto ela dormia, um grupo de espíritos a favor do aborto conversou com ela. Falou: olha, nós precisamos que o aborto seja legalizado no Brasil. E conversou com ela. Quando ela acordou com outro pensamento. E o voto dela foi exatamente em relação ao desfavor ou a favor do aborto no Brasil, com determinados condicionais. Esses são espíritos contrários à sociedade, ou inimigos da sociedade. Eu estou contando esse caso aqui porque, assim como esse, existem inúmeros que existem por aí. Quando nós estamos mais atinados com uma ou outra energia, com um ou outro grupo, é exatamente esse grupo que vai fazer com que o meu pensamento, já que eu estou relacionado a ele, se manifeste. E é esse com a qual eu vou agir. Imaginem só os homens que estão no poder, não apenas no Brasil, em qualquer lugar, uma empresa, um país, ou qualquer lugar, homens que têm o poder e mulheres que têm o poder e que têm um determinado desequilíbrio. Esse desequilíbrio atrai espíritos que são inimigos da sociedade, são contra o progresso, são contra a harmonia. O que está acontecendo, por exemplo, lá no Oriente Médio é exatamente isso. Tanto que a gente ouve assim: harmonizem-se, façam suas orações, peçam para que o equilíbrio volte. Por quê? Porque o grupo de inimigos espirituais está tão grande que está tendo uma enorme dificuldade para poder voltar esse equilíbrio. E são os nossos inimigos, que se unem contra a sociedade em si. Então, o meu inimigo pode ser o inimigo de muitos. E como é que ele conseguiu isso? Porque ele se juntou a outro grupo de espíritos com os quais ele está se relacionando para evitar que um determinado bem social aconteça. Já perceberam isso? Então, manter o nosso equilíbrio interno, íntimo, pessoal, vai juntar com o equilíbrio de cada um de vocês. Nós estamos auxiliando o plano espiritual a equilibrar a harmonia do planeta. Mas quando eu me desequilibro, eu junto com aquele que está desequilibrado e eu inverto. Então vamos tentar mudar as nossas energias, os nossos pensamentos. E aí a gente começa com aquela história, né? O meu pensamento gera a minha palavra, que gera a minha ação. A minha ação muda a minha palavra, que muda o meu pensamento. É um círculo virtuoso, ou pode ser um círculo malicioso. E eu escolho, porque dependendo de onde eu estarei, eu posso estar trazendo para perto de mim os meus amigos, os meus inimigos. E esses inimigos são tão fortes quanto aqueles com os quais nós amamos e queremos o bem. Então vamos nos harmonizar. O planeta precisa muito da nossa harmonia. E fazer com que esses nossos amigos espirituais, que são nossos amigos mesmos, que eles nos mostram exatamente onde nós precisamos melhorar, façam com que a gente compreenda esse momento em que nós estamos.
para que a gente mude a nossa consciência. Amá-lo não é fácil. Não, não é fácil, claro que não é fácil, de forma alguma. Mas a gente tem que começar de alguma forma. Pode ser que hoje eu acerte, amanhã eu erre, depois de amanhã eu erre, depois de amanhã eu acerto de novo, até que a gente mude todo esse processo. Pode levar uma vida inteira, pode levar 10 vidas, mas a gente tem que começar em algum momento. Eu não posso ficar acalentando os meus inimigos. Eu tenho que acalentar os meus amigos, né, André? Aqui, ó. Vocês. Então, eu tenho que acalentar os meus amigos e cuidar dos meus inimigos, para que eles sejam meus amigos. Não foi isso que Jesus propôs? Então, que Jesus, que nos deu tanta luz, tanta sabedoria, nos dê um coração harmonizado, pensamentos equilibrados, palavras justas e ações de amor em benefício de todos que estão ao nosso redor e que nos cercam. Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, Marla.